Olá, pessoal, muito bem-vindos ao Duocast. Eu tô com um friozinho na barriga aqui, mesmo há muito tempo trabalhando, né, como comunicadora. Confesso para vocês que eu tô com friozinho na barriga. Hoje é o nosso primeiro episódio de Duocast, um podcast que vai contar histórias. Quem são as marcas? Quem são os empresários, as empresárias por trás dessa marca? Quem são as pessoas que fazem as coisas acontecer? A gente quer contar histórias de pessoas que inspiram, que transformam outras pessoas através do seu repertório de vida. Então, ó, já vou fazer aquele convite que é tradicional de podcast, né? Se você está aqui com a gente, já está gostando, por favor, deixa o teu like nesse vídeo, te inscreve no nosso canal também no YouTube. Se você está nos assistindo aí em áudio e vídeo, né, já te inscreve no nosso canal no YouTube também. Claro que o Duocast tem Spotify, a gente está aí no YouTube, tá também no Spotify. Você também pode seguir as nossas redes sociais, conforme eu vou falando, tá tudo aparecendo aqui na tarja para você. É muito importante que você nos ajude nesse engajamento para que as plataformas entendam que esse conteúdo é relevante e possam aí passar ele adiante, certo? Antes de apresentar, já vou chamar aqui a nossa convidada, mas antes de apresentar ela, eu preciso fazer um agradecimento especial, claro, às marcas que estão com a gente aqui, que são nossas parceiras. Em primeiro lugar, o Bernardo Giesel, que está fazendo aqui fotos incríveis de todos os nossos bastidores, está aqui com a gente. Ele, que é da equipe do fotógrafo Renan Radice, um fotógrafo maravilhoso, gente. Vamos deixar o arroba dele aqui também, premiadíssimo não só no Brasil, no Rio Grande do Sul, mas também fora do país, um retratista. Vale a pena você entrar no Instagram dele e acompanhar. Ele é muito talentoso, ele e toda a equipe dele. E também quero agradecer a Morena Store, que é a loja que está me vestindo e vai me vestir aqui para o Duocast, a marca de mulheres elegantes que buscam beleza, sofisticação, mas também conforto, porque a Morena Store veste todos os tamanhos. Também tá aqui para você seguir. Então, dados esses recados iniciais, eu vou chamar a nossa convidada desse primeiro episódio, que é a Grazi Dias, que está aqui comigo. Ela que é empresária, cosmetóloga, uma referência esteta, uma referência, gente, aí em saúde e cuidados com a pele, mas mais que isso, tá? A Grazi não é referência só em cuidado com a pele, não. E é por esse motivo que ela tá aqui, tá? Ela é uma referência em inspirar outras mulheres que buscam liberdade financeira e crescer profissionalmente. Grazi Dias, que honra te ter aqui. Obrigada pela tua presença com a gente. Eu que agradeço. Olá, pessoal. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. É uma honra. Que lindo! Eu que agradeço, Desejo Grazi. todo o sucesso do mundo a esse projeto e é uma honra estar aqui como primeira convidada, com certeza. Amém, para nós, para nós. Grazi, a gente conversava bastante aqui nos bastidores, né, e o nosso assunto inicial que eu quero trazer aqui para nossa audiência é justamente transição de carreira e também, crescimento profissional, evolução profissional, tudo isso que tu traz muito na tua identidade e na tua marca. Vamos começar então falando dessa transição, porque eu te apresentei como esteta, como cosmetóloga, Uhum. mas a Grazi Dias, gente, não foi sempre dessa área, muito pelo contrário, ela era de uma área totalmente oposta, né. Então conta um pouquinho quem era a Grazi antes de ser esteta e essa referência no mercado na área da beleza. Buenas! A Grazi, antes de ser esteta, trabalhava com a minha mãe no ramo de seguros e antes disso ainda trabalhei em outras corretoras de seguros, em outras lojas, né, sempre com essa visão acho que de vendedora, né, sempre nessa posição de algum jeito ou de outro, nessa posição de vender algo. Então meu primeiro trabalho foi em loja de venda de roupa mesmo, e depois em shopping, nossa, eu peguei dezembrão lá, os dezembristas, olha, tiro o meu chapéu. E depois fui para essa área de ramo de seguros, trabalhei com a minha mãe durante 6 anos nesse ramo. E eu não fazia faculdade nessa época, eu só tinha terminado, né, normal o colégio, e ela começou a me cobrar muito em relação a isso. "E aí, vamos estudar? Vamos colocar um estudo aí no corpo? Não vai ser para sempre aqui comigo, tem que buscar algo por ti, né".
E eu gostava de trabalhar com ela, mas eu também não me via fazendo aquilo por muitos anos, né, então era uma coisa que supriu as minhas necessidades daquele momento, né, jovem, então tinha dinheiro, aquela coisa, né, mas Não momentaneamente. te via fazendo uma Uma carreira. carreira, e eu, né, estava ali confortável naquele lugar. E aí buscando, faculdades, enfim, graduações, eu não me despertava 100% por nada, né, e aquilo também foi me frustrando. O que que será que eu, busco, né, em relação de carreira e tudo mais. E quando veio a questão da estética, a minha mãe trouxe isso: "Olha, lançaram, abriu aqui perto, aqui do ladinho de casa, vai demorar 10 minutos, né, uma graduação de estética, quem sabe tu não vai lá, tu tem habilidade com as mãos e tal". Não, é verdade. E aí eu fui olhar a grade curricular e tudo que mulher ama, né, tudo que mulher ama, cuidar da pele, cuidar do cabelo, eu falei assim: "Nossa, eu quero ir pra lá". E comecei, e aí eu me encantei, foi uma coisa que eu digo que fui guiada para esse momento da estética. Desde o momento que eu sentei, que a professora começou a falar, eu falei assim: "Esse é o meu mundo, é aqui". E tu achava, Grazi, que, voltando um pouquinho nessa questão desse mercado, né, de seguros, tu acredita que porque tu realmente não te identificava ou tu sentia talvez algum preconceito pelo fato de tu seres mulher, era talvez um mercado um pouco mais masculino e por esse motivo tu também não te encaixava, ou não rolava esse tipo de pensamento? Não rolava, eu nem tinha conhecimento sobre essa dimensão, assim, era muito nova, né, a época que eu comecei a trabalhar com a minha mãe, 20 anos, assim, então eu era muito nova, não tinha noção nem da vida, nem do trabalho, nem sobre nada. E onde nós trabalhávamos tinha muitas mulheres, mas eu não me enxergava nelas, assim, claro, eu admirava todas, né, pela carreira delas e tal, mas não era aquela coisa de se inspirar: "Ah, eu quero ser como ela, eu quero", sabe, de inspiração, assim. De carreira profissional, admirava, né, achava legal, mas eu não me via aquilo ali. Muitas vezes eu ia, em palestras, treinamentos, e elas treinando várias pessoas, e eu achava aquilo legal, mas eu não pretendia fazer aquilo, você entende? Sim. E quando eu fui para esse ramo, eu realmente entendi que não, agora eu realmente me encontrei aqui na área da estética, desde o primeiro momento. Que legal. E aí foi aos poucos, porque eu também, quando eu entrei na graduação, 24, 25 anos, mais ou menos ali, 25 anos. Então fui aos pouquinhos, assimilando a ideia que de como era o mercado, como que seria trabalhar com aquilo, aos poucos. E aí eu convidei a minha mãe para empreender nesse ramo da estética comigo. Foi quando nós fizemos essa, ela ainda seguiu no ramo de seguros, mas também empreendeu comigo da nossa primeira estética, que foi o que desenrolou tudo até hoje. Que legal, então tu já tinha um gosto, tu gostou dessa temática quando tu fez Uhum. esse curso, mas quem também que te motivou inicialmente, assim, além da tua própria vontade, né, qual foi o outro ponto de corte, digamos ali, assim, de mudança de carreira dessa transição? Uhum. Tu falou da tua mãe, ela também teve um papel, assim, como uma pessoa que te deu essa estrutura, financeira, emocional? Porque eu acho que a transição de carreira tem muito isso, né, a pessoa também tem que estar muito certa do que ela quer, porque vão ter desafios ali, muitas vezes troca do certo pelo duvidoso. Hum. O que que tu percebe desse bastidor da transição de carreira? Quem fez a diferença para ti? Não, 100% a minha mãe, com certeza, pela segurança de que se algo der errado, ela estaria ali o tempo todo, mas ela sempre preconizou muito os nossos estudos, né, uma boa formação, boas escolas, ela sempre priorizou muito isso para nós. E eu acho que a grande decepção para ela, digamos assim, é porque nós não estudávamos, não fazíamos uma graduação, então porque como a gente trabalhava com ela, era um campo seguro, né, na nossa cabeça, digamos assim. Mas ela entendia que aquilo ali não seria para sempre, que a gente precisava buscar algo por nós. Então ela sempre foi realmente o meu grande porto seguro, sem dúvida alguma. Ela é minha avó, né, com certeza também, meu grande porto seguro nessa questão de: "Não, pode ir, vai em busca dos seus sonhos que Legal. qualquer coisa estamos aqui". Desde que eu entrei daí na graduação, eu parei, né, de empreender com ela, trabalhar com ela, para focar 100% nessa questão da estética. E aí foi quando eu convidei ela para abrirmos a nossa primeira estética, e ela deu todo o sonho dela ali junto comigo, ela sonhou junto comigo, construiu junto comigo, mas eu não tinha conhecimento sobre, gestão, organização financeira, sobre posicionamento, liderança de equipe. Nós chegamos a ter, né, mais de 12 pessoas na equipe do salão na época,
mas eu não tinha liderança, eu não tinha voz, eu não sabia me comunicar, eu não sabia me expressar. Então tudo isso foi de alguma forma, nos prejudicando, né. Então um negócio ele depende hoje eu entendo, né, é um mecanismo, tem muitas coisas envolvidas, que naquela época a gente não tinha noção disso. A empresa da minha mãe na época ela era pequena, era eu, ela e meu irmão, então tipo era uma coisa muito pequena, muito controlável. E quando a gente foi para o salão, a gente tinha muitas outras coisas para controlar, e aquilo fugiu de controle. E aí 1 ano e meio nós, falimos essa empresa. E aí foi, assim, foi uma das piores, fases, digamos, naquela época, também porque a gente teve uma perda emocional, né, meu irmão naquela época também a gente perdeu, então foi, uma perda pessoal, digamos assim, e a empresa, tudo junto. Sim. E aí tu pensa assim: "Meu Deus, acabou a vida aqui. Será que existe um passar da linha daqui pra frente?" Porque eu não consigo enxergar nada. Só que eu era muito nova e eu sempre tive muito essa questão de: "Não, não deu certo aqui, vamos tentar de outra forma". Só que como a minha mãe tinha investido muito naquele negócio e por essa questão da perda também emocional, ali, um baque muito grande emocional para ela, ela não via mais uma saída, tu entende? Assim, ela não queria mais empreender nada, ela não queria mais brincar de empreender em nada. Então para ela foi mais difícil essa decisão de fechar o salão na época do que para mim, porque eu via outras coisas na frente, ela já não. Então a gente ainda arrastou o salão por uns meses até eu chegar para ela e dizer: "Olha, não dá, daqui para frente a gente vai só se embananar mais, a decisão mais sábia é interromper aqui agora o salão". E aí a gente fechou na época, e aí eu comecei a trabalhar em vários outros lugares para pagar todas essas contas, né, a gente chegou a adquirir mais de R$ 110.000 em dívidas na época. Eu tinha 25 anos de idade, eu estava no primeiro semestre da faculdade. Então foi pesadelo, né. Quanto tempo para quitar essas dívidas? Então, foi mais ou menos 1 ano e meio, assim, né, porque daí eu já começava graças a Deus eu sempre fui uma pessoa de fazer bons relacionamentos, né, então mesmo tendo o salão, eu me relacionava bem com as pessoas e quando eu fechei o salão, todo mundo queria que eu estivesse lá trabalhando com eles, então eu tive muitas portas abertas, graças a Deus. Eu sempre trabalhei a questão do Instagram ali também, e isso foi o que me deu, um fôlego para continuar. E só que nesse momento de buscar outros lugares para atender, foi o que me veio a questão muito em mente, assim, né, eu não me conhecia muito naquela época. Eu era uma menina, né, assim, tá, 25 anos, hoje a gente pensa, mas eu não tinha muitas informações da vida, sabe, das coisas, eu tinha tido um baque também, então tu se questiona, questiona o mundo, questiona as pessoas, questiona as situações, questiona tudo. Eu não me conhecia. E aí eu comecei a perceber que enquanto eu não me conhecesse eu não tinha clareza para onde eu queria ir. Então, o que que eu estou fazendo? Para onde afinal eu quero realmente ir? Para isso eu preciso internamente olhar, sabe, buscar internamente as respostas que só e isso é uma coisa interessante que eu até estava falando para a mãe, né, muitas vezes a gente fica olhando tanto para fora, né, tentando buscar nos galhos muitas vezes já o fruto ali, quando na verdade as respostas elas estão nas raízes, internamente lá. Então eu fui buscar ajuda terapêutica, né, fui pra terapia, porque era muita bagunça interna pra tentar me entender, e isso fez toda a diferença, porque eu pude entender quem era a Grazi, o que a Grazi gosta, e isso fez toda a diferença para os negócios. E Legal. aí O eu autoconhecimento, né. o autoconhecimento. Porque ouvindo tu falar, eu percebo assim, quando a gente fala de transição de carreira ou de uma pessoa que talvez está nos ouvindo e quer abrir o seu próprio negócio, muitas vezes a desculpa das pessoas é: "Eu não tenho dinheiro, eu não tenho quem me apoie, eu não tenho recurso, eu vou ter que tirar um empréstimo". Uhum. Quer dizer, tu tinha isso talvez ali no início, a tua mãe Uhum. estava disposta a te apoiar emocionalmente e E financeiro. financeiramente, como ela fez. Só que ainda assim não foi suficiente. Quando tu quebrou, Uhum. tu percebeu que te faltava era esse autoconhecimento. Uhum. Então, tu vê hoje isso, assim, que Nossa. muitas pessoas têm essa dificuldade de fazer essa transição ou mesmo de empreender, porque falta, inteligência emocional, autoconhecimento, o dizer não, o saber por que dizer sim. Tu vê isso também? Não, 100%, 100%. Nessa época a gente vai buscar externamente a respostas que tu não vai encontrar. Que nem tu disse, eu tinha recursos, tinha pessoas me apoiando, e aí muitas pessoas pensam assim: "Ah, eu não tenho como começar". Gente, eu comecei do menos 110. Ah, isso que a gente tem que pensar. Sim. Tipo: "Ah, eu vou Da começar dívida, né? eu vou começar do zero". Meu amor, eu comecei do menos 110. E eu acho que e eu não tem coisa, pelo menos pra mim, né, que me motive mais do que um bom cartão de crédito pra pagar boleto. Então, assim,
O que te motiva? Meu amor, Sonhos, né, Grazi? também, Sonhos. claro, né, mas, eu pensava assim: "Eu sou muito nova para carregar isso para o resto da vida". Não, gente, vamos dar um jeito nisso. Como que eu vou resolver? Eu sou uma pessoa 100% prática. E como que eu posso resolver isso? Bom, eu preciso trabalhar. Beleza, vamos trabalhar, vou buscar os parceiros e só que eu era muito frágil emocionalmente, então eu me frustrava, eu trabalho com agenda, pacientes, né, hoje tem outras coisas envolvidas na empresa, mas naquela época era 100% agenda. 2 pacientes desmarcavam, pronto, acabou meu chão, né, já entrava num emocional muito frágil ali. Então eu comecei a trabalhar isso, me fortalecer internamente, comecei a fazer cursos, pra aprender a me comunicar, tu foi a minha prof já nessa caminhada Ah, foi também. uma honra pra mim. Ah, buscando isso, buscando: "Tá, agora eu me entendo. Ok, como que eu comunico isso para as pessoas? Como que eu comunico o meu trabalho?" Porque eu não sabia vender, quem vendia na época era minha mãe. Então eu não sabia explicar o meu trabalho, eu não sabia falar sobre os meus diferenciais. No Instagram eu raramente aparecia, eu sempre mostrava outras coisas, ou mostrava os produtos, mas eu nunca eu me mostrava. Então isso é uma construção de quem nós somos e isso vem, da base do seu conhecimento interno, das suas preferências e como que você vai comunicar isso ao mundo, né. Hoje e isso é constante, porque eu trago muito isso, né, da gente evoluir sempre. Em essência, eu acredito que eu sou a mesma pessoa, desde sempre, tanto que quem me encontra: "Ah, não te vi há anos", né, a mesma pessoa fala as mesmas besteiras, eu falo muita besteira, eu sou em essência, eu sou a mesma pessoa. Mas, em muitas situações, a gente vai precisar, criar outras versões de Sim. nós mesmas, em diversas Os situações. palcos da vida que se chama, né, Grazi. Cada Exatamente. situação tu vai modelar de acordo com o que aquilo necessita de ti, né. E eu acho que o teu trabalho necessita dessa seriedade também que tu apresenta, Uhum, né. uhum. Eu vejo isso conversando contigo, essa imagem dessa seriedade que tu carrega, Uhum. que não deixa de lado a brincadeira e tal, mas muito associar o feminino com a seriedade. Acho que Uhum. essa, dentre tudo que a gente já falou aqui, é uma dica boa para o pessoal também que está acompanhando, essa questão de modelar a sua comunicação para o momento que precisa, né. Uhum. Grazi, deixa eu te perguntar, depois dessa dívida, né, de 110.000, que nem tu falou, já comecei a foi dando tudo certo e a tua marca foi crescendo. Uhum. Em que ponto que tu tá hoje na tua carreira, né? A gente tá conversando hoje aí no finzinho, de julho 2025. Que ponto que tu tá hoje? Quanto que tu cresceu? Uhum. Como é que tu consegue medir esse teu crescimento? Não só em números, mas talvez em percentual, em alcance, Uhum. em satisfação pessoal também. Onde a Grazi chegou, já tá o suficiente? A Grazi quer mais? Como é que tá hoje na tua linha do tempo da tua carreira? Eu sempre gosto de me preparar muito para os momentos, né, e refletindo sobre isso, porque eu sabia que tu ia perguntar em algum momento como é que a gente se vê, né, atualmente na carreira. Mas nem nos meus, maiores, sonhos eu imaginava estar onde nós estamos hoje, né. Hoje nós temos uma equipe de mais de 20 pessoas, entre parceiros, diretos, indiretos, enfim. Eu cresci muito emocionalmente, evolui muito em questão de equipe, de tudo. Claro que quando a gente vê uma marca, muitas vezes a gente não imagina o que existe por trás dela. Eu não seria a Grazi sem todo o bastidor que existe por trás de mim. Hoje nós estamos imagina, naquela época eu tinha, sei lá, 2, 3 mil seguidores no Instagram, né, então falando um pouco de números, hoje nós estamos com 200.000 seguidores no Instagram, E então são seguidores, né, vale a pena a gente falar isso, sim, não são números comprados, a né. gente sabe que isso é um reflexo do teu trabalho, porque eu acho que nessa era social é legal a gente falar disso também, Uhum. né, dar essa dica para o pessoal de crescer de forma orgânica, de forma verdadeira, como tu fez na tua marca. Hoje a gente trabalha muito com tráfego pago, né, então, em função dos nossos cursos, né, a gente tem muitos anúncios, patrocinados, claro, em função dos cursos e tudo mais, e quando nós começamos a empreender nesse ramo, eu tinha 10.000 seguidores, né, então realmente depois foi um trabalho incrível meu, da minha equipe, todos juntos, para que a gente alcançasse essa marca que recém batemos inclusive, né. E muito, né, depois disso veio os cursos online, aí veio a empresa dos cursos online, depois veio a empresa de cosméticos, então as coisas elas foram acontecendo parece muito rápido, Uhum. mas é muito trabalho, né, são muitos anos, muitas pessoas envolvidas,
e muito, eu sempre vou bater muito nesse ponto, né, do nosso intelecto, a gente não consegue separar uma coisa da outra. Muitas pessoas, querem crescer profissionalmente, mas pessoalmente não buscam essa evolução. Não tem hoje como a gente separar uma coisa da outra. A gente cresce profissionalmente a partir do momento que nós estamos, eu acredito, né, dispostos a investir, no nosso pessoalmente, né, no nosso intelecto, no nosso autodesenvolvimento. A terapia tá aí para ser usada. São muitas coisas para lidar de uma vida inteira, e isso não pode ser negligenciado. E aí, quando a gente chega na vida adulta, são mais um zilhão de coisas, porque a gente precisa aprender a lidar. E a gente não precisa aprender a lidar com isso sozinho, né. Tem profissionais que são capazes de nos ajudar a tudo isso, porque é uma demanda absurda. E eu estava te perguntando antes, como é que é ser mãe? Porque eu penso assim: "Eu tenho tudo isso, me estresse e eu não sou mãe". É. Como lidar, porque, né, com isso? Então, buscar as pessoas que podem nos ajudar nesses momentos específicos, isso foi uma das coisas que mais mudou a minha carreira. Que legal. A minha terapeuta, ela está comigo desde os meus 25 anos. E hoje inclusive separei um presente para mandar para ela Também também. orgulho da tua terapeuta, né. Eu sempre falo dela e me emociono, né, porque foi incrível, assim, eu separei um mimo para ela da marca também, porque ela acompanhou absolutamente tudo da minha vida, assim, sabe. E o quanto é importante as pessoas estarem dispostas a olharem para sua dor, porque eu sou uma pessoa, eu acho que por eu ser prática, eu sempre busco resolver. Então, se eu tô batendo muito na trave em algum ponto, eu paro tudo e o que que eu tenho que olhar aqui? O que que eu tenho que aprender com isso? O que que eu tenho que olhar aqui? É interno, então vamos trabalhar internamente. E dói, porque a gente fala em terapia, parece muito legal, né? Ah, tá, mas dói. Abrir as É arrumar a gavetas. gaveta, arrumar bagunça, né. E tu não percebe também, Grazi, que a terapia te fez, mais potente em algumas áreas que tu nem sabia que tu era? Uhum, Quer dizer, eu acho que ela faz esse di a terapia é um divisor de águas, né, a gente é um antes e outro depois. uhum. E eu percebo muito isso, assim, até por experiência pessoal. Coisas que talvez tu achavam que era um ponto fraco em ti, tu percebe que não, que aquilo pode ser usada de uma forma boa, logo vai se tornar uma qualidade. Tu Uhum, aprende também a dizer não, né. uhum. Como é que foi isso pra ti também, esse processo, assim? Nossa, o aprender a dizer não até hoje nós estamos aprendendo, né, fortalecendo um pouco, mas sem dúvida esse é um dos grandes diferenciais, até onde vai o limite do outro, é onde nós permitimos isso. E isso tanto em relacionamentos, quanto dentro das empresas, é tudo. Eu venho de uma empresa, dessa nossa empresa dos cursos, onde eu tenho 2 sócios, um deles é o meu noivo e o outro é o nosso sócio, que é o nosso amigo há muitos anos, e são 2 homens muito potentes, muito inteligentes, muito cultos de todas as formas. E que te impulsionam e não te diminuem. Exatamente. E quando nós iniciamos, por eu admirar tanto eles, né, a inteligência deles, eu muitas vezes eu ficava só ouvindo, porque eu sou muito isso, eu tô perto de pessoas inteligentes, eu quero ouvir, eu quero que elas falem para que eu consiga aprender. E por muito tempo eu fui deixando, assim. E aí, durante ao caminhar da terapia, eu falei assim: "Eu já estou pronta para dizer se eu quero ou não". Porque durante muito tempo eu fazia parte do negócio e claro, é o meu rosto que tá ali, eu: "Tá, isso ok, beleza, vamos", mas era muito mais eles à frente, né, porque eles conheciam mais os bastidores do que eu. Então eu íamos todos juntos, e aí depois de um tempo eu comecei a trazer junto, então hoje são 3 forças juntas ali trabalhando, né. E isso foi importante, né, porque isso faz parte de um posicionamento, e a gente tem que ser muito mulher para se posicionar perante 2 homens muitas vezes, né. Exato, é. Mas isso tudo aconteceu de uma forma muito sutil e veio a contribuir muito para a nossa empresa, quando eu trouxe essa força feminina, porque as coisas elas funcionam com as 2 forças, Sim, com né, certeza, concordo contigo. quando a gente traz esses, tanto que é importante eu falar isso, né, muitas a gente tá aqui falando sobre empreendedorismo feminino, e lá atrás, quando eu vi que as coisas iam dar certo de novo, eu falei assim para o meu noivo: "Olha, eu sei 100% o que eu faço, eu domino qualquer coisa que tu colocar sobre pele e cosmetologia aqui. Agora se tu me der uma planilha financeira, meu amigo, é capaz de eu cometer o mesmo erro. Sim. Tu quer ser meu sócio nessa caminhada?" Uhum. Então ele cuidou dessa parte, administrativa, financeira, e é isso que ele também faz na nossa empresa de cosméticos, e na nossa empresa de curso ele é o nosso diretor criativo, de copy também. Então a gente foi crescendo muito juntos também, com essas 2 É forças. o equilíbrio dos papéis, né, Eu Grazi. acredito Eu acho muito que nisso. quando a gente fala de empreendedorismo feminino, não quer dizer aqui que a gente está falando que
a mulher é totalmente tudo. autossuficiente e que ela não vai precisar de uma figura masculina, porque esse é um assunto também, a mulher está alcançando novos postos, ainda bem a mulher eu acho até que está tendo um movimento em que a mulher está podendo optar, tem mulheres que Uhum, estão optando por voltar para casa, por uhum, ficar em casa e não querer trabalhar, outras estão trabalhando, eu acho que esse poder de escolha que as mulheres têm tido nos últimos anos também é fundamental, porque há muitos anos atrás a mulher não tinha escolha, uhum, falava em mulher trabalhar, ir para o mercado, como assim? Mulher foi feita para ficar em casa, uhum, cuidando dos filhos. Então esse respeito à escolha da mulher, porém esse respaldo também, né. uhum, Tu teve aí, claro, ele é teu noivo, mas acredito que não é pelo fato só dele ser o teu noivo que ele tá contigo, uhum, é por ele ser um profissional capacitado. uhum, Então buscar se cercar desse profissional. E se ele é um homem, por que não? Né, no teu uhum. caso foi, poderia ser uma mulher, poderia ser um Exato, homem, exato. enfim. Mas eu acho que saber entender que essas forças, elas somam e elas não necessariamente competem, né, como muitas vezes a gente vê em alguns discursos por aí, né. Eu acho que independente de ser homem ou mulher dentro de uma sociedade, a questão do posicionamento que a gente trouxe, nós aprendermos, né, nos posicionarmos, aprendermos nos comunicarmos sem muitas vezes ofender, sem machucar, né. Por eu ser uma pessoa muito prática, às vezes eu sou muito reta, direta, então isso também eu tive que crescer e me desenvolver, ainda sigo, né, nesse processo, porque é um processo contínuo e constante. Para que a gente consiga somar com as pessoas, né. A gente traz sempre nos nossos projetos que a gente precisa fazer o que tem que ser feito, independente da situação, independente do que esteja acontecendo, e é sempre, quem e depois como. Então, as pessoas que estão ao nosso lado são as pessoas mais importantes que a gente pode decidir naquele momento. Eu acho que tanto para os negócios quanto para a vida pessoal, né. A pessoa que, está ao nosso lado é a pessoa mais importante. E a mulher aprender a se posicionar nesses 2 mundos, nessas 2 esferas, tanto no relacionamento quanto dentro da empresa, sem perder a doçura, sem perder a feminida a o lado feminino, né, sem perder é realmente muita terapia, é realmente muito autodesenvolvimento, porque a gente não pode ultrapassar limites, digamos assim, a gente não quer criar um caos, a gente não quer colocar na mesa quem tem mais poder ou não, né. É uma competição. Não é uma competição, e isso tudo é um desenvolver, porque hoje a gente tem um relacionamento, somos sócios, somos noivos, e trazer essa separação, isso realmente é muito até hoje, porque é contínuo e constante. A gente vai se deparar com situações em que a gente vai querer medir força, "Não, eu sei mais, não, só um pouquinho, não é por aí. Calma, respira, cada um tem o seu papel aqui dentro". E isso é importante, Legal. e o homem eu acho que ele traz isso desde sempre, parece, né, não sei como que é, mas a mulher eu acho que nós estamos aprendendo a lidar com esses 2 mundos, com essas várias esferas que hoje a mulher carrega. Então imagina, por isso que eu te perguntei, né, eu não sou mãe ainda, mas eu vou ter mais uma esferinha, né, hoje eu sou noiva, eu vou ter mais uma. Vamos falar disso, vamos entrar na vida pessoal de Grazi Dias. Mas antes, Grazi, eu queria te perguntar o seguinte, ouvindo tu falar aqui, e a quem está nos acompanhando já percebeu que tu és muito bem-sucedida profissionalmente também. Mas nesse tempo, tu deixou para crescer profissionalmente, tu deixou algum sonho que era muito importante para ti, algo que tu queria muito, um sonho pessoal, não profissional, para trás, para poder dar esse salto e crescer profissionalmente? Com certeza, sem dúvida nenhuma, né, a gente opta. Eu hoje tenho 34 anos, e lá nos 30 eu já queria ter um babies. Só que nós estávamos quando eu fiz 30 anos, nós estávamos muito na alavancagem. Então, se eu tomasse essa decisão naquela época, talvez aos não sei, né, a gente não tem como afirmar isso, mas a gente teria uma pausa brusca ali, porque, eu sou o rosto, né, da empresa, os cursos, o Silvio também hoje ele, tem o curso de finanças, né, mas era muito a minha presença ali, né, então foi uma decisão de não ser naquele momento. E aí em seguida eu me inscrevi em outra graduação, porque isso é uma coisa, né, eu sempre falo isso para as pessoas, quem você quer ser no futuro depende do que você está trabalhando para ser agora.
eu não tô a minha segunda graduação agora é farmácia, tô quase terminando, graças a Deus, mas quando eu iniciei não foi pra Grazi de agora, porque a Grazi de agora, ela já conquistou vários sonhos até maiores, né, e melhores do que o que eu já havia planejado um dia. Mas eu comecei a graduação de farmácia pra Grazi daqui a 5 anos, porque daí sim eu quero tenho sonhos, né, mais ousados, maiores e etcétera. Então depende 100% do que a gente faz agora. Então, naquela época, não era uma coisa, assim, tão madura ser mãe e querer ser mãe, né. Então eu deixei assim: "Ah, já que não é uma coisa tão madura e as coisas estão acontecendo aqui, vamos deixar as coisas acontecerem aqui, quando eu estiver mais preparada e mais madura e tudo mais". E o meu noivo, ele sempre respeitou muito isso, porque por ele a gente já teria desde quando a gente começou, né. Ah, é? Só que ele sempre respeitou isso, porque é muito o momento da mulher, Com certeza. né, assim, eu acredito que para o homem quando ele pega junto muda um pouco também, mas muda 100% para a mulher, sabe. Então ele sempre respeitou que é o teu tempo, né, quando tu sentir o teu momento ali, estaremos preparados. Então é isso, foi uma construção, e aí hoje já estando em outros lugares e outra, né, naquela época eu trabalhava muito com agenda, então, assim, agenda de pacientes. Se eu não tô atendendo, Não tá não recebendo. tem receita, né. Então a gente estava na alavancagem dos cursos online ali, para que eu realmente conseguisse tá, mesmo que eu não esteja agora eu tô aqui com um bebezinho, por exemplo, e eu estou lá rodando no online e tá tudo certo, então tá entrando receita, sabe. Então, é todo um mecanismo que a gente conseguiu criar para que eu também consiga desfrutar desse momento com mais calma e tranquilidade, né. Então arquitetamos tudo para que as coisas aconteçam da melhor forma possível, Sim. né. Te arrependeu, Brasi, de não ter tido? Não, hoje eu quero, hoje eu tenho certeza que eu quero, me sinto preparada para, e até vou falar um spoiler, quando que vai ao ar esse episódio? Eu não sei se eu vou Vai falar. quinta-feira, quinta-feira. Ai, então tem Dia uma primeiro. tá, tem algumas coisas que eu não posso falar ainda, mas eu quero ser mãe ano que vem, isso eu já posso falar, e aí vamos ver o que que Deus prepara para nós, né, às vezes pode Legal. demorar ou não, mas Sim, hoje eu já me sinto 100% preparada. sim. E é Então importante isso, assim como tu te preparou para a carreira, tu te uhum, preparar para ser mãe também, tu uhum, falou já tá lendo a respeito, fez uma uhum. pastinha ali no Já Pinterest, enfim, sei. né. Como é importante isso também, Sim, né, Grazi? é Ali nessa verdade. preparação, talvez a idade também nos dá isso, essa maturidade, né. A maturidade, da tranquilidade de se preparar. Isso. É isso. Muito boa essa parte, Muito, né. não pode. Eu amei essa frase. Porque muitas vezes, quando nós somos mais novos, a gente tem aquela ansiedade do viver, do conquistar, e tem que ser ontem, não pode ser agora não, tinha que ser ontem, então a gente traz isso. E a maturidade, ela te traz essa tranquilidade do: "Não, tá tudo certo, a gente tem tempo de se preparar". Então esse foi acho que uma das decisões mais sábias que hoje eu consigo avaliar, porque naquela época eu não tinha certeza se eu queria ou não. Sim. Eu ainda estava naquela: "Ah, tá, eu quero", não, sim, a gente tem que construir uma família, mas será que tem? Tu fica naquela Sim. coisa, tu não tinha certeza. E pra mulher como isso pega, né. Muito. Pega muito, porque querendo ou não, a gente sabe que a idade do nosso corpo, ela vai chegando. Tudo Uhum. bem, gente, a medicina avançou, tem várias opções, congelamento de óvulos e tudo mais, mas o corpo, a passagem do tempo para o corpo da mulher é implacável. Uhum. Então, assim, chega uma hora que a gente tem que parar tudo e dizer: "Ou é agora ou nunca". Ou vai ou Se vai. a gente está falando, lógico, de gravidez biológica, né, Claro. não estamos falando talvez adoção, enfim, tem Uhum. idade. Mas se a gente está falando de gravidez, biológica, gerar uma criança, chega esse momento. Uhum. E eu vejo, por que que eu te perguntei isso, Grazi? Porque eu vejo muitas vezes mulheres muito bem-sucedidas profissionalmente e até conversando com profissionais da área da saúde, ginecologistas e tudo mais, elas relatam isso. Mulheres muito bem-sucedidas profissionalmente, mas que deixaram esse sonho da maternidade para depois, e aí chegam lá, não é o teu caso, Sim. chegam lá nos 40, Uhum. 45, profundamente arrependidas Uhum. por não terem feito. Então, assim, diz para mim, tu acha que agora, o que que tu diria para essa mulher, né? Dá sim para nesse momento conciliar o ser mãe, o Uhum. querer gerar ali, fazer sua familhinha e tudo mais, com ser uma mulher Uhum. bem-sucedida? Tu acha que agora tu chegou nesse tempo, outras mulheres também conseguiriam conciliar isso?
Com certeza, a mãe que diz: "Como que a gente equilibra todos os pratos?". Às vezes eu fico pensando sobre isso, né, mas eu vejo muitas pessoas, muitas mulheres incríveis à minha volta, que são empresárias, que trabalham, que fazem infinitas coisas e são mães. Então isso é possível, é só realmente, buscarmos quem? Termos certeza de quem corre ao nosso lado, para que essa decisão se torne uma decisão mais leve, porque é uma decisão. E eu acho que é um ponto importante de eu trazer aqui, né, porque hoje sendo mais madura, assim, e tendo essa certeza, clareza de que eu quero, mas aos 28 anos de idade, até os meus 28 anos de idade, eu não queria. E eu trabalhei muito isso na terapia, porque eu sempre falo isso, né, uma vez que a gente traz uma opinião, uma coisa interna, a gente tem que ter certeza daquilo que nós estamos falando. E essa é uma decisão muito séria para ser carregada pelo resto da vida. Você tem que estar muito certa daquilo ali. Então eu fui tentar entender se aquilo ali realmente era, uma decisão minha, ou se daqui a pouco eram gavetas bagunçadas que eu não queria olhar. E eram muitas gavetas bagunçadas e que eu tive que olhar para que eu conseguisse liberar esse meu lado de realmente querer ser mãe e abraçar isso. Que legal. Então é um processo e hoje eu acredito que sim, né, acho que vai dar bastante Sim. trabalho. Quantos tu quer ter? Então, Ó, olha, vamos fazer assim, tu vai querer primeiro, aí depois quando ele tipo, a tiver gente 6 conversa. meses, aí eu repito essa pergunta pra te chutar. Não, mas eu sempre falo que se Deus, quiser que eu tenha 2, ele vai me mandar 2 ao mesmo tempo. Ah, boa Se não, estratégia. ele vai me mandar só um e é isso, e tá ótimo E e tá ótimo. seguimos. Que demais. E vai conseguindo conciliar a É, carreira. uma hora ou outra vai, porque hoje se a gente colocar 1000 coisas na nossa agenda, a gente vai dar conta, não vai? Então vai Sim. incluir E ali, sabe vai. uma coisa, Grazi, que eu acho importante também falar aqui, que é o seguinte, eu penso dessa forma e eu acho que isso vai talvez servir como um conselho para ti e também para quem nos acompanha, né, mulheres e tal. O filho, ele nunca vai nos paralisar, ele nunca vai interromper um sonho, atrasar um sonho. Sim, ele vai trazer uma mudança na rota inicialmente, isso ele vai com certeza vai trazer, mas ele vai muito mais impulsionar e trazer para fora aquele teu sonho. O que que tu tem mesmo no teu coração? Uhum, É o sonho de ser uma esteta bem-sucedida? uhum, É o sonho de ser uma médica? É um sonho, enfim, não importa qual o teu sonho profissional, o filho ele vai te impulsionar isso, porque tu vai ter um porquê, tu vai ter uma razão ali todos os dias, que tá te olhando e tá pensando: "Nossa, a minha mãe tá indo bem, a uhum, minha mãe é feliz no que ela faz". Quer dizer, a gente é um espelho para eles, né. uhum, Então, o filho ele vem muito para trazer para fora a nossa essência, nunca para atrasar, né. uhum, Mulheres têm essa ideia: "Meu filho vai parar tudo, é. eu não vou mais ganhar dinheiro, eu vou ficar". Não, calma, calma, ele vai trazer para fora a tua essência, ele vai ser o maior motivador. Eu acho que a criança ela é um grande motivador para a nossa vida e que venha logo, e É. depois quando tu voltar aqui tu me diz essa tua fase, claro, aí tu vem para contar a tua história de mãe, né. Uhum. Grazi, a gente está nos minutinhos finais. Antes de tu falar da tua marca maravilhosa que está aqui abrilhantando a mesa do Duocast, queria te perguntar assim, Grazi, 2 coisas de forma bem objetiva para quem está acompanhando anotar ali, abrir o bloco de notas do celular e colocar. O teu maior arrependimento na carreira, algo que assim, que tu fez e que tu diz pra o pessoa: "Não faça isso, não Hum. faça dessa forma que eu fiz", e o teu maior orgulho na carreira, algo que tu diria: "Olha, faz isso aqui que com certeza não vai dar erro", o que que seria? Hoje tendo alguns negócios, né, já tendo passado várias pessoas pela nossa equipe de diversas formas, um dos não chega a ser um arrependimento, mas é um aprendizado, é sobre realmente funcionários, né. Muitas vezes a gente funcionários, parceiros, pessoas as quais estão correndo ao nosso lado junto conosco, né. Um dos maiores aprendizados que eu tive é realmente buscar pessoas, pela essência delas, pela verdade delas, e não porque você precisa tapar aquele buraco naquele momento. Porque essa decisão do se "Ah, a gente precisa de alguém rápido aqui, vamos pegar qualquer pessoa para colocar aqui", isso pode dar um grande problema ali na frente, porque talvez aquela pessoa não talvez não, com certeza aquela pessoa ela não é a mais indicada para estar ali. Então, o momento de pés no chão, né, e realmente olhar quem vai estar ao nosso lado. Isso faz toda a diferença, porque é mais uma mente pensante. Então uma mente pensante dentro de um negócio faz toda a diferença, muda completamente o jogo em todos os sentidos. É uma cabeça que está ali agregando e não só alguém para executar algo. Isso muda completamente tudo, né. Então esse foi um dos maiores aprendizados sobre entender pessoas.
saber ler pessoas muitas vezes, né, fazer entrevistas, imagina, não nem de longe, assim. Então, é entender as pessoas que estão ao nosso lado. E o meu maior orgulho é tudo que nós construímos até aqui, e é justamente a nossa equipe. Então, assim, eu tenho o maior orgulho da nossa equipe, dos meus sócios, das nossas empresas, tudo que nós construímos até aqui. É uma equipe, assim, nossa, eles são impecáveis. Às vezes nós que trabalhamos com lançamento, e a galera de lançamento deve saber disso, é um trabalho muito puxado, assim, em todos os sentidos. Porque não é só naquele momento das aulas ao vivo, é um trabalho que antecede 45 dias antes. E, tem que ser uma galera que gosta do que tá fazendo. Então, às vezes é 11h30, meia-noite, a galera tá lá trabalhando, trabalhando. Então E te ajudaram a construir essa marca também, né. Fala um pouquinho pra gente, Grazi. essa marca ela iniciou lá em 2019, na verdade, e aí por um período nós tivemos que pausar esse projeto. São equipes completamente diferentes, né, uma coisa são os cursos online, outra coisa são a marca de cosméticos. Ela iniciou lá em 2019, e aí por vários fatores, né, questões financeiras, não era o momento. Naquela época, provavelmente, nós seríamos mais uma marca de cosméticos no mercado, não era a intenção. Então a gente pausou esse sonho também, e aí agora em final do ano passado, 2024, nós relançamos ela com esse propósito de trazer uma marca, realmente mais limpa, digamos assim, ao mercado, e com essa proposta de ser, como eu te expliquei ali, né, produtos de homeopatia de uso tópico. Então são produtos, frequenciais com frequenciais vibracionais de uso tópico. Então carregam ali sutilmente, né, a frequência de plantas, raízes, com essa visão de trazer a beleza única aí para a pele de uma forma sutil, sem agredir. Maravilhosa, Grazi Dias. Que honra de ter aqui de novo. Muito obrigada por compartilhar a história, né, gente? Como a gente se propôs aqui no início, a história por trás da tua marca. Obrigada de coração, viu, Grazi? Eu que agradeço, é uma honra estar aqui, conte comigo, sucesso no projeto. Obrigada, bem. Gente, antes de encerrar, eu quero novamente agradecer aqui os nossos patrocinadores, o Renan Radice, um fotógrafo maravilhoso. Segue no Instagram dele, tá? Você vai se inspirar nos retratos, no trabalho que ele tem. O Bernardo esteve com a gente aqui nos bastidores, fazendo as fotos que também depois vão estar lá no perfil do Duocast. Agradecer também a Morena Store, essa loja que tem todo o meu coração e tem o meu armário também, as peças lindas, Grazi, da Morena Store, viu? Peças lindíssimas, mulheres elegantes, sofisticadas, como a Grazi Dias, que esteve aqui com a gente. Agradecer também a Morena Store e deixar aquele convite para vocês, pessoal. Tá ouvindo? Gostou desse primeiro episódio? Vem muito mais coisa boa por aí. Então, te inscreve no nosso canal do YouTube, ativa ali o sininho para receber a notificação cada vez que a gente postar um episódio novo. E você também, claro, pode nos acompanhar no Spotify e segue a gente lá no Instagram. Muito obrigada de coração por ter acompanhado a gente nesse primeiro episódio de Duocast. Eu conto contigo, não só nesse, mas em todos os outros. Um beijo grande e até o próximo Duocast. Tchau, tchau.